E aí pessoal, beleza? Agora vamos para a segunda parte do vídeo, a minha saga com a trombose. Bom, como eu havia falado, né, no vídeo anterior, eu tive a oclusão, 2 meses para identificar o problema, porque nenhum médico sabia o que era, e muitos deles olhavam para mim e falavam, não, mas 39 anos, saudável, corpão aí inteiro, é atleta, não tem nada, é psicológico. Aí, ok, descobri, né, a trombose, através de um dupla, e fiz a cirurgia, teve aquele problema com o convênio não queria aprovar, tive que processar convênio, eliminar, coisa chata. Fiz a cirurgia, curiosamente eu fiz uma cirurgia no dia que eu ia participar de uma competição, que eu estava treinando para essa competição. Foi bem ruim, assim, porque eu saí da sala de cirurgia e fiquei vendo, né, a galera que treinava comigo postar e tal, então foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Esse processo é muito ruim porque quando você está parado, você vê que todo mundo, só você ficou parado, parece que só você está parado, né? O mundo está andando, as pessoas continuam fazendo suas atividades, treinando. Pra gente que é do esporte, que gosta do esporte, parece que é um sentimento horrível, horrível. Só quem é atleta, seja amador, seja profissional, só quem é atleta sabe o que é isso. Eu acho, né? Enfim, aí fiz a cirurgia, vida que segue, vou tentando voltar a treinar aos poucos. Eu lembro que o primeiro treino foi muito difícil. Primeiro treino eu fui pedalar 30 quilômetros, pelo amor de Deus, assim, parecia que eu tava morrendo, assim, bem lento e tal. Mas ok, voltando aos treinos, cada dia ganhando condicionamento, aí eu resolvi correr, começar a correr, porque eu tinha um sonho de fazer o Ironman. Aí voltei a correr, comprei tênis, comprei relógio e tal. Do lado da minha casa, eu ainda era casado, então do lado da minha casa tinha uma pista de corrida do Senac, muito legal, cara, nossa, muito legal aquela pista. Eu comecei a correr ali. E eu lembro que com 4 minutos, a perna formigava. A perna formigava assim, eu falava, caramba, mas. O engraçado é que no pedal, enquanto eu estava voltando a pedalar, eu não sentia mais nada, mais nada. Mas correndo, com 4 minutos, o batimento cardíaco já subia muito e começava a formigar a perna. Com 4 quilômetros, 5 quilômetros. Então, o máximo que eu consegui fazer naquela época foi 6 quilômetros. E a perna já formigava. E eu ficava pensando, caramba, o que que é isso? Mas eu sabia que, falei, cara, eu vou tentar, vou continuar e não vou desistir. Todo treino era isso, todo treino era isso. Aí eu me inscrevi, eu lembro que eu me inscrevi para uma prova de 6 quilômetros, na Marginal Pinheiros, aqui perto de casa. 6 quilômetros. Aí eu lembro que no final faltava 1,5 quilômetro mais ou menos. Para quem tá fora de forma, 1,5 quilômetro é muita coisa. Aí passou uma pessoa que era deficiente. Eu não sei que deficiência que essa pessoa tinha. O braço, assim, a perna, mancando a perna, o braço. Parecia que um lado do corpo dele, lado direito, inclusive, mesmo lado direito do meu, parecia que não estava bem. Mas ele estava nitidamente, assim, fisicamente, nitidamente, o problema dele era muito pior que o meu, tá? Porque ele tinha um problema visível, assim. Só que ele passou por mim. Ele passou por mim, aí eu falei, ah, não, não vou deixar essa pessoa passar por mim. Preconceito, né? E aquele senso de competitividade, né? Mirei ele, falei, não vai passar por mim, não vai, eu vou alcançar e vou ultrapassar ele. Tentei, tentei, dei o meu máximo, quando chegou na linha de chegada, nem vi o cara, foi embora, me largou lá. Parabéns pra ele, assim, eu queria conhecê-lo, porque é, deve ter muitas histórias de superação. E aí eu fui treinando, treinando. Até que eu eu me inscrevi para uma prova de 10 quilômetros, aí já passou muito tempo, eu me inscrevi para uma prova de 10 quilômetros,
E eu lembro que tinha de me divorciar, passei por um problema sério de divórcio, a mãe das minhas filhas não queria deixar eu ficar com minhas filhas. Foi uma batalha difícil, que isso aí é uma outra história. Ainda preciso escrever vídeo sobre alienação parental aí, mas não sei se eu, não sei se eu vou fazer, mas é bem pesado. E aí eu tava morando perto do. Eu tava sem casa, sem lugar pra morar, e eu aluguei um Airbnb ali perto de ali em Moema, perto do Ibirapuera. E aí eu falei, poxa, Ibirapuera, vou treinar no Ibirapuera, né? Durante a semana, cedo, antes de trabalhar. Então eu ia para o Ibirapuera por volta das 6 da manhã, 7 da manhã. Eu ia a pé, eu ia caminhando, né, para aquecer, e lá eu corria. E eu tava correndo 10 quilômetros, 12 quilômetros, e bem, sabe, correndo muito bem. E ali eu pensei, acabou, daqui para frente é só melhorar. Isso foi em 2023, 2023 já. Minha vida tava bagunça, eu tentando corrigir com questão de moradia, que isso aí é outro assunto também. Foi bem difícil para mim naquele momento. Mas estava morando bem em Moema, do lado do parque. Fiz a prova de 10 quilômetros, fiz bem até, fiz abaixo de um. Para quem estava voltando de lesão, tava bom, poxa, tava bom, né? Pace alto ainda para muitos atletas aqui correm, mas para mim tava bom. Acho que eu fiz em 50 minutos, 51 minutos, algo assim. Tava bom. Por que bom? Porque tive um problema vascular que com 6 quilômetros minha perna formigava. Então, fazer 10 quilômetros, 51 minutos é o céu para mim, né? Aí, isso foi em 2023, 2024, comecei a ter vários problemas com reforma da minha casa que eu moro atualmente. Tive empreiteiro me roubou, tive problema com documentação do imóvel, aí depois teve. Parece que as coisas que te pegam de verdade te pegam tudo junto, né? Os problemas na vida, quando é para causar, causam tudo junto. Então eu tive esses problemas, tive. Na época eu fiz a besteira de entrar com. Que não era nenhum processo, mas um requerimento ao juiz para que eu pudesse. Para regular, eu fiz um pedido de de regularização de visitas para minhas filhas, porque não tinha essa regularização, a mãe dela deixava eu ver quando ela queria. Só que isso foi a pior coisa que eu fiz, porque ali eu vi quem era a pessoa com quem eu tinha me casado e me divorciado. Ali eu vi. Então foi muito difícil, porque minha vida aí sim ficou de cabeça para baixo. Tive perseguição lá no meu trabalho, essa pessoa começou a a perseguir as pessoas do meu ciclo de amizade, de relacionamento. Tinha terminado o relacionamento, né, por causa da mãe das minhas filhas. Ela fez realmente um inferno na minha vida. E minha vida ficou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então, e aí vem a segunda oclusão. A segunda obstruiu a artéria ilíaca interna, a externa e a interna, direita, no meio desse caos. Então até hoje eu não sei dizer se realmente obstruiu porque era uma patologia, algo do meu sangue, algo genético. Não sei se foi por causa disso, não sei se foi por causa do estresse que eu passei, noite sem dormir, eu não sei se por causa. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Obstruiu novamente. Só que dessa vez, para fazer a cirurgia foi mais simples. Eu lembro que eu cheguei na mesma médica. Eu deveria ter procurado um outro médico. Deveria ter procurado outro médico. Mas eu voltei na mesma médica. E eu lembro quando eu cheguei, eu sentei na cadeira, eu falei assim: olha, doutora, obstruiu de novo. Aí ela, você é médico por acaso? Você não obstruiu nada. Beleza, me deu uma guia lá de um pedido de exame, uma angiotomografia de membros inferiores com contraste. E aí eu fiz. Batata, parece que assim, ninguém conhece meu corpo melhor do que nós, né? Assim, ninguém conhece nosso corpo melhor que nós, né? E eu conheço o meu muito bem. Cheguei lá, mostrei o exame, ó, tá aqui. Tá, beleza. Fez o pedido pro convênio para fazer a cirurgia no Hospital São Luís. Fiz a cirurgia, tudo tranquilo, coloquei mais dois estentes. Eu já tinha um na perna direita
E aí eu coloquei mais dois, um que da horta, que bifurca para a esquerda, e o outro para a direita. Então tinha dois, três, tem quatro estentes mais ou menos. Aí tudo na esperança que ia voltar a treinar. E aí eu, com uma semana assim, a angioplastia ela é uma cirurgia muito, é um pouco invasiva. Então, pelo menos para mim que tinha um quadro de atleta, a recuperação é rápida. Foi muito rápida assim. Eu lembro que quando eu voltei pro quarto, acho que no dia seguinte já fiquei em pé, numa boa. Tava um pouco grogue por causa da anestesia, né, que te deixa bem ruim. Mas eu só senti bem, tanto que na minha alta eu saí andando, assim, sabe? Eu saí andando. Claro, por questões de cautela, o São Luís te leva de cadeira de rodas e tal, mas eu tava andando, assim, eu fiquei arrumando o quarto lá, enquanto a minha namorada tava arrumando foi pegar o carro e tal, ia me esperar lá fora, enquanto eu arrumava as coisas do quarto e levava pro carro. Então, me levaram de cadeira de rodas. Eu tava bem, recuperação bem, sabe? Fui pra casa bem, poxa, agora aqui vou recuperar e vou voltar. Aí depois de 2 semanas tive alta, né, Não, antes dessa alta pra voltar aos treinos, e tirar os pontos, eu fui, já podia caminhar, pelo menos caminhar eu caminhava. Então com uma semana após a cirurgia, eu moro sozinho e tal, e minha filha tava comigo. E eu tinha que ir no mercado para comprar coisas pra gente, pra ficar em casa, pra comer e tal. Minha filhinha mais nova gosta de umas besteirinhas. Então tem um mercadozinho aqui do lado. E eu fui. Fui lá com ela. É uma descidinha leve, assim. Na descida eu vi que não tava legal. Na descida eu vi que não tava legal. Mas pra subir foi uma dor. Aí aquela mesma dor da primeira oclusão. Uma dor. Que dor que é essa? Formigamento. O formigamento até que não é tão chato. O que é mais chato é as picadas que você sente na ponta dos pés, na palma dos pés. Essas picadas, elas te paralisam. Essa dor é incrível, é incrível. Ali eu falei, ferrou. Eu não acredito, não acredito. Não resolveu. A cirurgia não resolveu. Eu tive certeza de que a cirurgia não tivesse resolvido. Ali. Mandei mensagem pra médica, falando, pelo amor de Deus, tá fechando de novo, tal, tal, tal. E ela, a médica, pelo menos isso, ela foi solícita. Não, então vem aqui à noite no pronto-socorro de São Luís, ali na Santo Amaro. Fui lá. Ela pegou o pulso do pé, fez um exame, como é que chama? Exame clínico que chama, né? Que é. Falou, não, tá tudo bem com você. Então esse é um problema que aí, a partir daquele momento, depois de um ano, até agora já tem um ano, nunca consegui resolver. Por quê? Porque eu tenho um quadro de atleta. Então, assim, eu sempre treinei bem, treinei muito. Imagina, fazer 600 quilômetros, correr, musculação. O meu corpo, ele criou artérias colaterais para continuar mandando sangue, levando nutrientes para a musculatura da perna. É evidente que chegando lá, pegando o pulso do pé lá embaixo, lá no pé, vai ter pulso. Eu tenho artérias colaterais. Então, se eu fosse um idoso ou um gordo sedentário, com todo respeito aos gordos, não quero criticar os gordos, mas se eu fosse uma pessoa obesa, deixa eu melhorar o meu vocabulário. Se eu fosse uma pessoa obesa, sedentária, que, que andasse devagar, eu jamais iria perceber que eu estava com esse problema. Só que não, só que eu gosto de andar muito, gosto de correr muito, gosto de pedalar muito, e quando eu ando rápido. E preciso de aporte maior de sangue ali. O que eu não tinha, porque já tinha obstruído novamente a perna ali. Só que o meu corpo criou artérias colaterais para continuar mandando sangue. Então todo médico que olhar e pegar o pulso no pé vai falar: não, você tem sangue aqui. Então, bem, e ali começa. Eu acho que a partir dali começou uma saga pior do que foi da primeira oclusão. Pior. E no próximo vídeo eu vou explicar por que isso foi pior. E até onde nós estamos mal servidos de profissionais da saúde.
Eu não vou dar nomes aqui para alguns médicos que me atenderam, vasculares que me atenderam, não vou dar nomes, mas essas pessoas atrasaram minha vida em um ano. No próximo vídeo eu vou contar mais sobre isso.